O passo a passo de como aconteceu o crime que chocou o Brasil, o assassinato do menino Juan, de apenas 9 anos. Com a ajuda da companheira, a mãe assassina o próprio filho com requintes de crueldade. Ela foi presa, ela confessa o crime. E o que intriga é que ela não esboça nenhum sentimento de remorso. O Ministério Público, presta atenção no que eu vou te falar, o Ministério Público denunciou as duas por 6 crimes. Eu já vou mostrar a reportagem completa agora. Percival, a mulher confessa para as autoridades que matou, que torturou o garoto. E ela não apresenta nenhum tipo de remorso. Isso daí é muito frio, isso. Fez conscientemente, sem arrependimento nenhum. E esse menino aí, o Juan, sofreu muito na mão das duas. Ele foi mutilado sucessivamente, chegando até cortar o órgão sexual do garoto. E você vê, quando o menino acaba de ser morto, ele tem a parte do corpo cortada. As duas demonstraram o tempo todo uma preocupação em estabilizar o relacionamento entre ambas, colocando isso acima de tudo e pouco se importando com a vida do menino, que aliás foi submetido contra a vontade a uma cirurgia para mudança de gênero. Até isso fizeram. Absurdo. Total. A gente vai mostrar para você de casa agora o passo a passo. O nosso departamento de jornalismo conseguiu montar toda a cronologia do crime para você acompanhar desde o começo como foi que tudo aconteceu. Do crime à prisão dessas pessoas envolvidas. Vamos ver. A Rosana é uma criminosa perigosa, uma assassina do seu próprio filho, uma mulher que não mediu esforço para planejar e executar a morte de uma criança de 9 anos. A Cássila é a companheira dela, que ajudou a fazer tudo isso, que participou do planejamento, que executou o crime tanto quanto a mãe, auxiliando nos atos. Preste atenção nesta foto. É um dos últimos registros de Juan Michael, assassinado pela própria mãe. As duas mulheres, Rosana Auri da Silva Cândido, de 27 anos, e a companheira dela, Cássila Priscila Santiago Damasceno, de 28, estão detidas na Penitenciária Feminina de Brasília. A dupla foi denunciada pelo Ministério Público por pelo menos 5 crimes contra a criança. A criança era um demônio para elas. E os avós, preocupados com esse comportamento, passaram a negar o convívio da criança com a mãe. E isso gerou uma revolta nela. E essa sonegação fez com que ela raptasse a criança da casa dos avós em um determinado dia, 18 de dezembro de 2014. Ela subtrai essa criança do cuidado dos avós, vai para a casa onde ela já morava com a Cássila e a filhinha dela. Elas, para justificar essa retirada, vão numa delegacia e fazem um registro falso de ameaça e agressão. Convenceram autoridades locais a fornecer passagens para que elas fugissem do estado. Aí abre-se um limbo na vida delas, com a saída delas do Acre até a chegada delas aqui em Brasília, quando a gente tem ciência desse episódio. A história só foi descoberta quando parte do corpo do menino foi encontrada em uma mala, nesta quadra, na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a investigação da Polícia Civil, em um mês, elas decidiram matar a criança e escolheram uma forma brutal para o assassinato. O plano era matar e fugir no dia seguinte. Nessa fase de planejamento, elas falaram que não desejavam que o Juan sofresse. Portanto, iam dar uma facada no coração dele quando ele estivesse dormindo. Cogitaram, antes, nesse mês de planejamento, matar ele envenenado. Só que acharam isso arriscado, porque a morte não seria rápida e esse processo poderia causar vômito, gritaria, dor, que poderia chamar a atenção. Então decidiram dar uma facada no coração enquanto estivesse dormindo. O plano virou realidade no dia 31 de maio e tudo isso aconteceu na casa onde Rosana, a companheira dela Cássila, a filha de Cássila, uma menina também de 9 anos, e o Juan moravam.
Naquele dia pela manhã, Rosana saiu da casa, foi até um comércio próximo e com R$30 comprou uma faca e 2 pacotes de carvão. Segundo o plano das duas mulheres, isso era suficiente para o crime. A ideia era matar, esquartejar e logo depois queimar o corpo do garoto. Tudo meticulosamente preparado. Juan deveria ser morto por volta das 10 horas da noite, horário em que provavelmente já estaria dormindo e sem chance de pedir socorro. Uma morte lenta e dolorosa. O laudo feito pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal apontou que Juan foi degolado ainda vivo e pelas mãos da própria mãe. Durante 15 dias de investigações, a polícia conseguiu abrir o livro que escondia tanta crueldade. Os trabalhos começaram aqui no Distrito Federal, mas foram até a cidade de Rio Branco, no Acre, cidade natal de Rosana, Cássila e do pequeno Juan. Lá os policiais passaram pelos endereços onde as acusadas moraram. Descobriram que antes de tudo isso, elas eram apenas duas jovens com uma vida saudável. Estudaram em escolas renomadas, tinham o sonho de ser mães, tiveram relacionamentos, mas que de uma hora para outra mudaram de comportamento. Passaram a ser conhecidas pelo fanatismo religioso, só que elas não frequentavam as igrejas. Inventaram uma forma própria de fazer a leitura da Bíblia. Assumiram a homossexualidade, passaram a ter um relacionamento, se afastaram das pessoas com quem conviviam e, segundo os relatos, foi a partir daí que elas desenvolveram também um comportamento doentio. Com base nessas visões que elas passaram a ter, com essas interpretações equivocadas da Bíblia ou das passagens que elas liam, elas passaram a enxergar demônios em tudo. E a criança era um demônio para elas. Teria sido então a psicose que levou uma criança dos 5 aos 9 anos a viver momentos de dor e sofrimento. Do rapto dele, no dia 17 de dezembro de 2014, até o encontro dele, no dia 31 de maio, agora de 2019, ele sofreu muito na mão da sua mãe e da companheira. Eu tenho relatos de sofrimento dele, tanto no período que ele ficou na casa da mãe, aliás, é um período até anterior de 17 de dezembro, porque ele era levado pela mãe para esse espaço de convivência nesse apartamento no Rio Branco, e lá ele era maltratado, conforme um relato de uma testemunha que olhava as crianças na época. Ela brigava mais com ele, em que ela reclamava da dificuldade que a criança tinha de se adaptar àquela rotina religiosa, diferente da outra criança, que parecia muito mais adaptada, e isso gerava um desconforto para a mãe, que descontava em agressões. Ao lado da companheira e para ficar com a criança, Rosana mentiu para a polícia. Afirmou que o pai de Juan estaria envolvido com facções criminosas no Acre. Então isso fez com que isso apressasse a saída delas do Acre, com essa ajuda de custo promovida por autoridades locais. Se encaminharam para Maceió, foi o primeiro destino delas. No momento em que foram presas, Rosana assumiu a culpa, mentiu sobre o relacionamento com Cássila e tentou diminuir a participação da comparsa no crime. Aquilo soou estranho durante a investigação. A Cássila nunca quis denunciar o que estava acontecendo? Não, porque ela faz parte de tudo. Ela aderiu, no mínimo, a esse comportamento doentio da companheira. Duas mulheres frias. No momento em que foram presas, parte do corpo de Juan ainda estava na casa. Repare como Rosana conta para a polícia. Você colocou parte do corpo dele numa mala, não foi? Uhum. E levou para o bueiro. Foi. E as outras partes? Tá dentro da bolsa. Que bolsa? Você pode mostrar lá onde está essa bolsa? Ali a bolsa. Quais? Essas daqui? Vem aqui, me acompanha. Essas aqui? O que tem aqui dentro dessas bolsas? Tem as partes dele. O quê? Os braços e as pernas. Mas como esse plano diabólico foi descoberto? Segundo a polícia, por um acaso. Naquela noite, uma operação deveria fechar distribuidoras de bebidas que traficavam drogas. Mas quando os policiais chegaram até o local, esse comércio já estava fechado. Eles receberam informação de que uma festa estaria acontecendo e pessoas armadas estariam nesse local. Os policiais, então, decidiram ir até o endereço dessa festa.
encerraram a festa e 4 pessoas que estavam no local. E logo depois da ação policial, deixaram a casa onde acontecia essa festa, viram quando Rosana tentava se desfazer da mala onde estavam partes do corpo de Juan. Eles então alertaram a polícia. Uma dessas pessoas fez um retrato falado de Rosana e a outra levou os policiais até o endereço onde as 2 mulheres moravam. No momento em que o delegado chegou nesse endereço, ele se aproximou de uma janela, afastou uma cortina que existia ali e se deparou com a cena do crime. Quando eu afasto nesse sol, Dionísio, Rosana está em pé, está tudo escuro, olhando para mim, com um olhar bem sombrio. Quando eu entro, eu vejo a menina acordando, a pequena Luena, e já vejo as 2 mochilas de frente para o quarto dela com uma poça de sangue embaixo. Aí eu já falei, é aqui, foram elas. As acusadas ainda chegaram a dizer que o corpo da criança seria queimado, mas desistiram porque a fumaça invadiu a casa e aquilo chamaria a atenção dos vizinhos, mas tinham tudo planejado. A polícia acredita que conseguiu também impedir a morte da filha de Cássila, que poderia ser a próxima vítima do casal. Não tenho dúvida nenhuma. Ainda mais porque naquele dia a Luena não recebia mais a pensão alimentícia. Seria um obstáculo tal qual elas alegaram que o menino Juan era. Um peso. Foi exatamente a criança de 9 anos quem deu a pista para o que aconteceu na casa. E quando eu trago a menina para cá e deixo numa sala enquanto eu lavro o flagrante, é dado a ela papéis para que ela desenhe. E um dos desenhos chama a atenção. Qual é essa? O desenho mostra um carro de polícia, mostra uma delegacia, tudo isso escrito. Polícia, identificado. Ela sabia ler, a criança. Muito inteligente. E uma criança com cabelo longo. Lembremos que o Juan tinha cabelo longo. Ela desenha uma criança deitada no chão, com os pés em posição de morto, abertos para fora. E com a parte do tórax aberta, como se tivesse desentranhadas as coisas. Como essa criança ia desenhar isso e por quê, se ela não viu nada? Isso me gera uma dúvida a esse respeito. E fora a normalidade como que ela encarava, influenciada pelos 4 anos, pelas 2, de que a morte da criança era merecido por ele. O depoimento das acusadas durou uma madrugada. Uma equipe da Record TV conseguiu conversar com Rosana no momento em que ela era transferida para o cárcere. E a impressão que passa é de uma mulher fria. A gente conversou, a gente teve um plano elaborado, foi o que aconteceu. Eu fui muito maltratada pelo pai dele, eu já fui abusada e também ele me espancava muito. O pai da criança, tanto verbalmente como fisicamente, e tanto os avós também. Como foi conversado, mas quem fez mais foi eu, a gente queria sumir com ele, entendeu? Sumir para não ter nenhum vestígio. Vocês não perceberam a gravidade, a crueldade? Olha, todo momento eu já queria, no princípio eu nem queria, nós passamos 30 minutos ali, ela em pé e eu sentada e eu já apavorada, em pânico, tinha desistido na hora e ela brigando comigo, brigando, porque eu tinha amarelado, tinha deixado ela sozinha e num reflexo que eu estava muito apavorada, eu soltei o braço dela e quando eu vi ela já estava fazendo e ele já estava no chão. Ela estava dormindo. Foi protegida nessa hora, né? Ela estava dormindo. Seu filho? O que tem, meu filho? O que passa agora pela sua cabeça? O que está acontecendo aí dentro? É reflexão, arrependimento. Cada instante eu fico pensando no que eu fiz. Você sabe que o que você fez foi cruel? Sei sim. Durante 5 anos, Juan Maicon foi vítima de sofrimentos, torturado, mutilado e assassinado. Durante os depoimentos, a acusada diz que a morte seria culpa da própria criança. Isso também faz parte de uma tortura psicológica que a própria Luena sofreu. E por isso essas 2 estão indiciadas no inquérito. Não foi só o menino Juan que sofreu, foi essa própria menina. A polícia enviou na semana passada o inquérito sobre o caso Juan à Justiça. Enquanto isso, Rosana e Cássila tiveram a prisão preventiva decretada. O caso chocou o país.
O presidente Jair Bolsonaro chegou a repudiar tanta crueldade e nas redes sociais citou que a morte do menino é um dos muitos crimes cruéis que ocorrem no Brasil e lamenta que o país não tenha ainda prisão perpétua. Mas o que teria mudado a vida dessas mulheres? Os crimes que alega ter sofrido no Acre não foram confirmados pela polícia. Na prisão feminina, as duas mulheres estão em celas separadas e a filha de Cássila foi devolvida para o pai que mora no Acre. O caso ainda não tem data para ser julgado, deve ir a júri popular e para a polícia não existe dúvida. Rosana e Cássila devem receber a pena máxima. Não tenho dúvida disso. O nosso trabalho em Rio Branco, o nosso trabalho em outros estados da federação foi para garantir que elas seriam responsabilizadas não só pela morte do Juan, porque a morte do Juan ficou muito bem delimitada e apurada. Foi pelos outros crimes que elas praticaram e estavam impunes até então, que é a tortura do pequeno Juan, a tortura da pequena Luena, a própria lesão corporal gravíssima que ela fez e os crimes que fizeram com que elas agravassem a pena para elas, que é a fraude processual e a própria ocultação de cadáver. Você viu que chamou a atenção ali que ela e a mulher começam a ler a Bíblia e ela fala ali que ela começa a ter interpretações equivocadas e que tudo para ela era demônio, inclusive o próprio filho. Não, mas aí isso aí é ignorância absoluta. Quer dizer, tem gente que conhece a Bíblia e tem pessoas, aliás, muitas são analfabetas bíblicas e se aventuram a fazer interpretações pessoais. Isso biblicamente e teologicamente não existe. Agora, quando a polícia começou a investigar, Matheus, tem uma menininha que é filha da mãe também do Juan, que ela fez um desenho do Juan morto. Meu Deus do céu. Imóvel já. E a polícia viu esse desenho. Meu Deus. Quer dizer, a menininha fez o desenho do Juan já assassinado, antes de fazerem tudo que fizeram com o corpo. É uma coisa inacreditável isso. Agora, pretender debitar isso na conta das Sagradas Escrituras é um sacrilégio a mais.